Hoje o tema vai ser a construção da humildade. E aí eu queria ler aqui uma pequena historiazinha que fala um pouco sobre isso. Quem contou essa história foi o jesuíta indiano, que eu sou fã, Anthony de Mello, que ele contou a seguinte historiazinha. Certa vez, um discípulo anunciou a vontade que tinha de pregar e de... Certa vez, um discípulo anunciou a vontade que tinha de pregar e de ensinar aos outros a verdade. O mestre lhe propôs, então, um teste. Prepare uma palestra ou conferência. Eu vou estar entre os ouvintes para julgar se você está preparado. Foi inspirada e bela a conferência, e havia entre os ouvintes um mendigo, que no fim procurou o palestrista. Este se levantou. Olha só, o mendigo apenas procurou o palestrista. O palestrista se levantou, todo atencioso, e deu ao pobrezinho a própria capa, deixando, aspas, edificada no salão toda aquela assembleia que o ouvira. E o mestre passou seu julgamento. Suas palavras foram muito belas, cheias de muita unção, mas você não pode ainda ser um pregador. Mas por que não? Pergunta ansioso, moço. Muito simples. São duas as razões. Primeiro, você não deixou que aquele pobre lhe dissesse de que ele mais precisava. E em segundo lugar, meu caro amigo, ainda não domina totalmente esta vontade e inclinação humana de impressionar os outros com virtudes. No livro Sabedoria de um Minuto, por Anthony de Mello. Então, a gente trouxe essa metáfora para que a gente possa agora passar a palavra à nossa querida amiga Márcia Teixeira, muito amiga, muito querida, que vai nos trazer o tema A Construção da Humildade. Algo que o palestrista da metáfora ainda está aprendendo. Né? Então, vamos ouvir com carinho essa querida Márcia. Boa noite. Boa noite. Tá dando para ouvir direitinho aí? Muita alegria estar aqui com vocês hoje, nessa casa que me acolhe já há mais de 10 anos, né? Sou trabalhadora daqui esse tempo todo. E quando o Jânio propôs esse tema, a primeira ideia que me veio foi justamente essa ideia de uma jornada, né? De uma construção. Nesse livro que eu trouxe para discutir com vocês, que eu usei para preparar essa palestra, que é a Entrega ao Deus Interior, o Pathwork no Nível da Alma, são palestras psicografadas, né, pela Eva Pierracos, e o guia fala que essa construção da passagem do egocentrismo, né, da separatividade para a unidade e para a humildade é simplesmente uma das principais transições que o ser humano precisa fazer para evoluir. E é exatamente também nesse momento de transição planetária o que o nosso planeta precisa fazer para evoluir, né? Então a gente está num momento único do planeta, onde também essa construção em cada um de nós é o que vai fazer a transição planetária, a gente passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É a partir dessa abertura do nosso cardíaco que será possível a gente ir para um outro patamar vibratório, né? O planeta já vem fazendo essa transição e cabe a gente agora também buscar isso, porque o momento é agora, o chamado é agora, né? E aí quando a gente fala de uma jornada, na meditação o Gustavo estava falando para a gente de um trem que a gente pega, né? E nessa jornada é fundamental que a gente possa se dar conta de aonde ainda moram os nossos pontos de separatividade, de orgulho, os nossos pontos aonde a gente diz não para a vida, né? Aonde a gente se esconde da nossa missão e aonde a gente gera a violência, o ódio e a guerra que a gente está vendo aí fora.
Porque tudo isso que a gente está vendo aí fora é gerado por cada um de nós também. Nós estamos completamente intrincados e implicados nisso, né? Você pode passar para mim? É só ficar aqui. Eu sou terrível com tecnologia, gente. Aí eu inventei de trazer uma música que hoje estou dando um trabalhão aqui para o Projac. Então, a primeira foto que eu trouxe foi do Mahatma Gandhi, né? Assim, um grande exemplo desse tema da humildade, né? Gandhi, com essa frase, não existe um caminho para a paz é o caminho. E Gandhi, enquanto um contraponto com outra pessoa que a gente teve aqui no planeta, que foi Hitler, né? Se você for pensar, a separatividade e o orgulho de Hitler e levou toda uma nação na ideia enlouquecida de que se havia uma supremacia ariana, de que o povo ariano era melhor, que a dizimar judeus, a mandar milhares de pessoas para a Câmara de Gás. E tudo isso em nome de uma supremacia e da separatividade, né? E em contraponto a gente vê Gandhi, que foi capaz de libertar a Índia dos ingleses através de todo um caminho de não violência, de um tipo de liderança política que permanece até hoje, né, como um exemplo. Então, assim, o que ainda há nas nossas células de Hitler, né? O que ainda há em nós de separatividade? Porque essa vibração que existiu no planeta na Segunda Guerra, ela só tomou força e só pôde existir porque muitos compactuaram com ela e muitos se omitiram. E esse tema na omissão, nesse momento do planeta, ele é muito importante porque quando o bem se omite, o mal assola, né? E nesse momento que nós estamos vivendo agora, é um momento muito importante que a gente não mais se omita. Não basta só você não fazer o mal, é preciso também uma jornada consciente em direção à purificação e à transformação da sua sombra pessoal, para a gente poder também reciclar a sombra do planeta e elevar o padrão vibratório do planeta. Então, esse não é mais um momento onde é possível se omitir. Tem muita coisa em jogo, né? Próximo. Quando eu estava preparando essa palestra para vocês, eu comecei a ouvir uma música, né? Uma música, e a letra da música ficou vindo. E aí eu queria passar essa música para vocês e pedir agora que a gente fizesse uma meditação ativa todos juntos, ouvindo essa música com o nosso coração, com as nossas células, prestando atenção no convite dessa letra e na jornada que essa letra nos propõe, que é justamente a jornada em direção à entrega ao Deus interior e à nossa humildade. Vamos prestar atenção nessa letra então, que depois a gente vai discutir em cima dela. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos
ter a alma. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus para as costas caminhar, decidido pela estrada que vai dar em nada, 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 o que eu pensava encontrar. Gilberto Gil estava muito iluminado, né, quando escreveu essa letra. Uma letra muito profunda, que fala justamente desse tema da entrega. Que fala justamente desse tema da entrega, né? Você sabia que a meta para a Selic há pouco mais de um ano era de mais de agora já está em 6 meses. Deixa eu só desligar. Oi? Você pode passar o próximo? Então, assim, quais são as 4 chaves que nessa música a gente consegue ver também, que ele está pontuando, para a construção da humildade, né? O primeiro, a compreensão da causa e dos efeitos pessoais. É você começar a ficar atento quais os padrões na sua vida aonde você constrói a sua rotina. Você pegar todos os dias, no final do dia, e fazer uma revisão diária, pensando claramente qual foi o pior e o melhor do meu dia e como eu ajudei a construir, me implicando, o melhor e o pior do meu dia, né? Qual é a parte? Se na minha vida tem sempre coisas muito ruins acontecendo, se a minha vida não está prosperando, seja no lado pessoal, profissional ou familiar, olhe para o lado mais complicado da sua vida no momento e se dê conta qual é a sua participação nisso. Não tenho nada a ver com isso. Aí é que você se engana, né?
porque nós somos co-construtores o tempo todo da nossa realidade. E para se dar conta de como é que você está construindo esses padrões negativos, é muito importante que você olhe para você no dia a dia, que você tire de 20 a 30 minutos para meditar e olhar para dentro, né? Que você possa realmente fazer essa revisão diária e se dar conta dos padrões, inclusive dos padrões repetitivos familiares, né? Olhar para a sua árvore genealógica, se dar conta dos vícios, se dar conta daquilo que vem repetidamente acontecendo, né? Se há casos de suicídio na família, de depressão, se dá conta desses padrões, porque o que está acontecendo na sua árvore genealógica também é seu, também vai reverberar em você e de alguma forma afetar a sua vida e dos seus descendentes. Então, poder se apropriar da sua história, tanto pessoal quanto da sua história familiar, permite você começar a sair dessa prisão, desse karma, né? E transformar o karma em dharma, né? Transformar numa aprendizagem positiva. E depois poder se dar conta de acessar os sentimentos de todas as suas emoções. Poder olhar para a sua sombra e olhar os momentos que você odeia, que você inveja, que você tem vontade de esfolar o outro, assassinar o outro, porque isso existe em cada um de nós. A gente só quer sentir os sentimentos bons, mas poder se dar conta e acessar esses sentimentos mais sombrios, mais negativos, é a única forma da gente reciclar a violência em nós e no planeta. Se a gente não olhar para a nossa violência, a violência que está fora também não vai mudar. Em terceiro, o desenvolvimento de uma intenção positiva, que é justamente na hora da música que ele fala assim, tá, eu vou olhar para a minha sombra, mas eu vou me alegrar mesmo assim e vou buscar Deus. E esse desenvolvimento da intenção positiva é intencionalmente você fazer uma oração desse tipo aqui, né? Que é uma oração que eu adoro do Petro. Aquilo que eu já sou, seja o que for, eu quero dedicar a vida. Significa que você quer entrar como um serviço, como um fio, para ser um fio na teia da vida. Você veio aqui para fazer parte e para fazer diferença. Eu deliberadamente quero que a vida faça uso do melhor daquilo que eu tenho e que sou. Eu não preciso ser perfeito, mas mesmo na minha imperfeição, eu já posso servir. Eu permitirei que a inteligência e a sabedoria superiores dentro de mim me guiem. Ou seja, eu vou fazer uma entrega ao meu eu superior, ao Deus que habita em mim, para que eu possa ser guiado. E isso demanda que se quebre a armadura, que se afrouxe, como ele falou, os nós das gravatas, dos desejos, e que eu me entregue ao grande mistério. Eu deixarei que a própria vida decida como pode ocorrer o intercâmbio frutífero entre ela e eu. Eu vou aceitar ouvir a voz de Deus em mim. Eu vou aceitar uma guiança superior que me diga qual é a minha missão, o que eu vim fazer aqui nessa encarnação e nessa terra. E vou aceitar ofertar os meus dons para o planeta. Aí eu vou poder acessar uma felicidade, uma paz. Porque enquanto eu quiser uma felicidade egoísta, que seja só para mim, aonde eu não faça parte de um elo, aonde eu esteja separado, enclausurado, no meu carro blindado, no meu condomínio fechado, nada vai mudar. A partir do momento que eu me torno um fio dessa teia maior, aí eu me transformo. E aí uma paz, uma humildade, uma felicidade podem chegar até mim. Próximo. Eu queria contar para vocês que quando eu estava preparando também, eu fui ler a Jenny Sams, que é uma autora que estuda o xamanismo, ela é xamã, desse livro, As Cartas do Caminho Sagrado, né? E nas Cartas do Caminho Sagrado tem uma carta que é muito bonita que se chama Roda do Arco-Íris. E na Roda do Arco-Íris existe uma profecia xamânica que fala do quinto mundo da paz. E aí essa profecia, depois quem quiser ler no livro mais detalhadamente, tem todo um capítulo só sobre ela, mas ela fala de um tempo em que o planeta vai mergulhar numa profunda densidade e que as coisas vão ficar tão densas e tão negras que a humanidade vai se sentir sem sentido, né?
E que quando essas coisas estiverem ficando extremamente violentas e densas, os guerreiros do arco-íris vão se levantar. E que esses guerreiros do arco-íris, uma nova geração, vai buscar a Mãe Terra, vai buscar a conexão com a Terra e com a natureza, vai abrir o chakra cardíaco, vai aprender novamente a se relacionar em tribos, né, em grupos, e que a partir daí o mundo vai mudar para um outro plano. Eles não falam de plano de regeneração, né? Eles falam uma linguagem mais poética. E quando eu li essa profecia da roda do arco-íris, eu achei uma profecia muito bonita, porque eles falam no arco-íris no sentido assim, de que não importa o credo, não importa a cor da pessoa, não importa a sexualidade, todos vão estar unidos em prol de uma paz e de um bem maior, né? E aí quando eu li essa profecia, eu me dei conta que os guerreiros do arco-íris somos nós, somos hoje. Somos nós que temos que fazer esse quinto mundo de paz acontecer e vir até nós, para que as próximas gerações encontrem um mundo diferente. E cabe a cada um de nós encontrar o seu dom e se colocar a favor desse processo. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Boa noite. Acho que ainda tem tempo para a gente conversar. Bem, nós temos um tempo bom aí para algumas perguntas e para algumas possíveis respostas, já que pode ser que as perguntas venham e a gente não saiba responder. Quem quer fazer a primeira pergunta, fique à vontade. Pode ser dentro do tema humildade, pode ser do tema da reunião passada, ou o tema da próxima reunião. Já adianto que vai ser sobre Sócrates e Platão como precursores das ideias cristãs e do espiritismo. E aí, nenhuma pergunta? Opa, pois não, querido? Bem alto. Ótimo. Existe alguma forma de evitar a falsa humildade? Muito boa pergunta. Então, vou repetir. Existe alguma forma de a gente evitar a falsa humildade? Boa pergunta. Sério. É mesmo. Só o fato de se perguntar isso já dá o que pensar. Assim? Adorei a pergunta, né? Quando eu estava trabalhando nesse tema, eu estava pensando assim, aonde está esse ponto de orgulho em mim? Porque às vezes o orgulho está muito velado, né? E aí quando eu fui trabalhando, eu estava no grupo de estudo do Pathwork, né? Com a Isabel, uma pessoa que eu gosto muito. E aí a gente estava conversando e eu falei assim, nossa, mas eu ando lidando tanto com essa questão da ansiedade, né? Da ansiedade, da correria. E aí ela fez uma pergunta, ela falou assim, e para que serve a ansiedade nesse momento na tua vida em relação à tua sombra, né? Eu falei, como assim? A ansiedade eu quero me livrar dela, né? Não é como assim, para que ela serve? Ela falou, não, Márcia, vai para casa e medita essa semana toda sobre isso. Eu acho que tem mais coisa aí que você não está conseguindo ver, né? E aí eu fui para casa mordida com aquela pergunta, né? E aí passei a semana toda pedindo para os meus guias, né, para o mundo espiritual, me mostrar qual que era esse ponto na minha sombra e esse ponto de separatividade e orgulho que eu não estava conseguindo enxergar. Porque tem hora que a gente entra num ponto cego mesmo. E aí a tua pergunta é muito maravilhosa porque ela nos faz ressaltar a importância nessa hora do outro. Do amigo, do grupo, daquela pessoa que vai mostrar para você exatamente aquilo que você não consegue ou não quer ver, né? Dos grupos de crescimento onde você vai ser levado mais longe do que você consegue ir sozinho, né? Da psicoterapia, dos grupos religiosos onde você pode, justamente para aquele ponto onde você não ia olhar. Às vezes um colega do grupo enfia o dedinho lá e ilumina para você, né? E foi assim que eu fui para casa com essa pergunta. E eu passei uma semana meditando em cima disso.
Até que num dia eu acordei e veio claramente a frase dentro de mim. Você usa essa correria desenfreada que você bota na sua vida e você usa essa ansiedade, você constrói essa rotina assim para sabotar as suas relações de intimidade. Porque nesse corre-corre, as suas relações de intimidade vão ficar superficiais. Aquela frase caiu como um raio na minha cabeça, porque de fato eu nunca tinha olhado por esse ângulo, né? Nunca tinha me dado conta que esse ponto de orgulho, de separação, era uma forma que eu usava para me esconder, para me separar. Criar esse mundo corrido e ansioso era uma forma de não estar genuinamente com o outro e não trocar em profundidade, né? E aí eu comecei a meditar mais sobre isso, né? E aí vi que o outro ponto era, eu me dizia muito tímida. E aí quando eu comecei a meditar, eu vi que não era bem timidez. Era uma vontade de não contribuir, de não jogar o meu fio na vida. Na verdade, era um ponto de orgulho aonde eu não queria dar aquilo que eu já podia dar, né? Por exemplo, a gente está aqui na frente conversando, dando uma palestra. Eu usava essa capa da timidez para dizer, não, eu não posso, eu não dou conta. O que não era verdade. E na hora que eu fui me aproximando disso, aí eu pude desfazer esse nó e ir para um outro patamar na minha intimidade e na minha comunicação. Tanto que estou hoje aqui dando palestra e me comunicando com vocês no outro nível, né? Mas adorei sua pergunta. E eu acho que a forma da gente fazer isso é não só a gente meditar sozinho, mas a gente estar junto de pessoas que a gente confie e que possam iluminar esses pontos para a gente. Porque às vezes não dá para fazer só, a gente precisa de ajuda. Porque às vezes é um ponto tão cego que eu não vejo e o outro pode enxergar melhor do que eu. E aí nessa hora também a revisão diária ajuda e pedir para a guiança espiritual, porque quando a gente pede de verdade, de coração aberto, eles mandam na lata. Manda assim, buf! Demora uns dias, mas manda, na lata, como mandaram para mim. É isso. Então, amigo, a autoobservação é a primeira chave para a gente detectar se estamos sendo humildes mesmo ou estamos na falsa humildade, né? Existe um filme de 97 que eu recomendo que todos que gostam de se aprofundar no autoconhecimento devem assistir. Chama-se O Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves e o Al Pacino, onde tem uma frase que diz assim no final: a vaidade é definitivamente meu pecado favorito, diz o advogado John Milton no filme, em que realmente a vaidade distrai até os que pensam ter despertado para a humildade, a modéstia, a simplicidade, a naturalidade e a discrição verdadeira, assim, entendeu? Então, é algo que precisamos acionar sempre no auto-observação, ok? Obrigado, Marcinha. E aí, mais uma pergunta? Opa, pois não? A do Facebook. A do Facebook você passa lá para a Marcinha, que eu estou aqui com as pessoas ao vivo também. Okay. Boa noite. Eu tenho notado hoje, não é só hoje, mas eu noto que a gente precisa ter um controle sobre tudo. A gente tenta controlar Temos essa. controlar a vida do outro, tenta opina, não sei o quê. Quando a gente menos espera, já está nessa roda. Pensando que está controlando tudo. Quais são os pontos que eu sei que isso decorre muitas vezes, ou se não totalmente, do orgulho que a gente tem, da vaidade, da falta de humildade. Quais são os pontos de contato, de realização entre isso, para a gente tentar, se não pelo menos um caminho, a gente tentar se controlar mais e evitar essa tendência para a gente ter o tempo todo. Ok, então assim, como é que a gente faz para controlar o nosso controle, né? Boa pergunta. Então, ouviram aí? Ouviram uma pergunta maravilhosa, realmente, o que tem de gente querendo controlar a vida dos outros. E às vezes até controlar os próprios sentimentos. E contra si mesmo. Então, e aí tem a ilusão que pode controlar a vida dos outros. E se o outro não faz o que ele pensa que é o certo, isso o orgulho tem tudo a ver, aí fica com raiva. Ah, pensou? E o outro precisa ter a vida dele, precisa das cabeçadas que for, às vezes. Mas a gente às vezes tem a falsa ilusão que controla. Alguém quer falar sobre o controle?
O Tom, eu ouvi. Que é ilusão. O Tom? Tom pediu. Tom pediu? É, o Tom pediu. Eu estava aqui assim, fala E aí eu gostei do final. Como é que a gente controla o nosso controle sobre os outros, né? Gostei. Ó, parece que não deu Boa para noite. escutar. Eu vou dar um testemunho. Eu estava concentrado fazendo o agendamento da reunião aqui. Eu só vi essa parte que o Jânio disse. O Tom, as meninas aqui, o Tom. E Vai falar sobre a ilusão. Como fazer para a gente abandonar a tentação de ficar controlando a vida dos outros. tá certo. Querendo que os outros façam tudo do nosso jeito. Uma baita ilusão, né? Eu acho que o tema tem muito a ver. Quem fez a pergunta? Muito boa. Acho que o tema tem tudo a ver, né? A gente ter a humildade. Boa noite, viu, gente? A gente ter a humildade, né, de reconhecer que a gente não consegue mesmo dar conta de tudo, não consegue controlar. É um auto-engano que a gente tem a tendência. Quanto mais controle externo, isso é um indicativo de mais insegurança interna. Quanto mais a gente se sente... Aqui tá bom? Quanto mais a gente se sente inseguro, a gente tende a querer controlar as pessoas, as coisas e as situações. E é um ciclo vicioso, porque você se dá conta que não controla. Isso tem a ver com a matriz antiga que a gente traz desde a infância, de que é a crença de que se a gente for perfeito, controlar tudo, vamos admirar, vamos amar, vamos querer bem, que tudo vai dar certo, que todo mundo vai fazer o que a gente quer. É só uma criança, uma ilusão de criança, de que a gente pode controlar, que a gente vai conseguir que todo mundo faça o que a gente quer, do jeito que a gente pensa, que a gente tem a verdade. É todo um ciclo que a gente está o tempo todo fazendo. E isso daí, realmente, é muito desgastante, é cansativo, né, gente? Muito cansativo. O que é que gera? Quando a gente passa pela frustração das coisas não terem acontecido do jeito que a gente gostaria que fosse, do jeito que a gente quer que seja, essa frustração faz a gente se sentir pequena, e a gente passa a se autoculpar, e fica se autopunindo, se automaltratando. É bem infantil. Ou a gente tem o controle de tudo, ou a gente não vale nada. Faz sentido isso para vocês? Então, quando você se perceber querendo controlar algo ou alguém, para e pergunta, qual é a real necessidade disso? O que é seu, o que é do outro? Se a gente fizer essa pergunta chave, a gente vai identificar em muitas e muitas situações que é uma luta inglória. Isso daí realmente é uma necessidade infantil, que a gente pode chamar de orgulho, né, como já estava colocando, a ilusão. O orgulhoso é aquela pessoa que se sente tão pequeno que precisa parecer grande, precisa parecer controlador, o dono da verdade. O orgulhoso é alguém que se sente muito pequeno, infantilmente pequeno, sem poder, sem força. Aí ele tem que ter uma máscara de poder, uma distorção de poder. Aí tem que controlar tudo, quer controlar o tempo das pessoas, a vontade, o desejo. Tudo tem que ser na hora dela, no tempo dela, da forma dela. Então, quando nós, vamos trazer para nós, nos percebermos tentando controlar algo ou alguém, isso, qual vai ser o sinal? Raiva, chateação, frustração. Você não faz o que eu digo. Vocês já disseram isso alguma vez na vida? Não? Nunca, né? Mais ou menos, né? Quando você se perceber, diz, tanto que eu te disse, tu não faz o que eu te digo. Nós pais dizendo para os nossos filhos, nós enquanto filhos dizendo para os nossos pais, às vezes os companheiros um para o outro, quando é que tu vai aprender tudo isso que eu te disse? Né? Então essa é uma reflexão para nós, o controle. Quanto mais a gente estimular o controle, mais ele vai crescer, porque dá a ilusão de que a gente é poderoso. Como é ilusão, isso vai acabar, isso vai passar. Okay? E um grande exercício para quem quer, digamos, se testar. Será que eu já estou mais flexível em relação ao controle? Faça o seguinte, promova uma viagem em grupo. Assim, acho que 6 tá bom, né? 6. Basta 3. 3, basta 3. Bom, basta 3. Aí a gente vai ver, né?
Eu queria ir para um canto, a outro quer ir para o outro. Aí disse, não, mas só vou ficar bem com vocês se for para o terceiro canto. Aí começa. E aí é um grande exercício. Né? Mas eu tinha programado que ia ser assim, não, mas aí choveu, aí pronto, mudou a coisa, a atração que a gente estava precisando que estava fechada, vamos ter que... aí fica de beicinho, então, enfim, é muito legal. Né? Há quem diga que às vezes esse teste já serve com 2 pessoas. Eu quero de um jeito, o outro quer do outro. Então, mas, além de tudo, essa semana eu li, não sei mais onde, se foi num livro, se foi no WhatsApp. Não, WhatsApp geralmente não vem coisa boa. Geralmente não vem coisa boa. Mas muitas notícias falsas, boatos disparados como verdade, a gente tem que estar atento a isso. Nós somos responsáveis. Vamos checar as informações antes de repassar. Seja no Facebook, seja no WhatsApp, porque nós somos responsáveis. Mas eu vi uma coisa falando sobre isso, de que, olha, de uma certa forma nós temos controle. Eu tenho que ter controle. Se eu estou com raiva de alguém, eu não vou ser violento com ela, eu vou me controlar. Então, a frase diz assim, nós temos 10% de controle, de possibilidade de controle. Os outros 100% é Deus quem comanda. Perceberam? O ser humano tem 10%. Mas os outros 100... 90. Não é 100. Os outros 100 é com Deus. Ou seja, é só para descobrir que às vezes nós temos a grande ilusão de que controlamos alguma coisa, mas no fundo, né? Bem, então, acabou o nosso tempo. Obrigado pelas perguntas muito boas, que ajudam a gente a refletir, a crescer, né? Então, nosso irmão... Márcia pediu uma pausa. É só porque tinha um pessoal que fez uma pergunta também na internet. Era sobre os 2 livros, a gente vai colocar, tá certo? Lá na internet. Tá bom. No site. Pronto. Peraí. É entrega ao Deus interior. Até a gente tem aqui na nossa livraria. Que hoje está fechado. Eu ponho aqui mais frente. Ele foi. Eu não sei como é que tá, eu estou vendo. Pode fazer. Aí eu vejo. Tá bom? Esses 2 aqui. Excelentes livros. Ah, sim, é porque eu estou mostrando aqui para a câmera. Para live. Para live, ok? Porque tem uma câmera aqui. Isso aqui é uma câmera, certo? Então, nós voltamos com os avisos finais. Obrigado pela participação. Próxima quinta-feira, como eu disse, uma palestra especialíssima, onde, pela primeira vez no Paz e Bem, nós vamos falar sobre um texto que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a importância de Sócrates e Platão como precursores das ideias cristã e espírita. Né? Então, é bem interessante. Vai ser a Érica Belém que vai trazer para a gente aqui a sua fala. Estamos juntos com os avisos. Né? Boa noite. Boa noite. Mais uma vez agradecer as doações de todos, os materiais usáveis. Esse mês de maio a gente está levando as doações para a Casa Consolador, que fica no Planalto Ayrton Senna. E agradecer e continuar pedindo, né, para que vocês tragam e divulguem para quem vier nas próximas quintas de maio, enfim, para ajudar a Casa Consolador. E os cupons fiscais que a gente sempre leva para o Lar de Clara, né, agradecer e continuar pedindo para que vocês tragam. A gente tem a urna ali próxima à recepção. E também aproveitar para divulgar o Cine Flor, que é o projeto da Casa Flor do Bem. E os ingressos estão sendo vendidos lá na recepção, custa R$30, vai ser dia 6 de maio, agora domingo, às 9h30, no cinema do Rio Mar Fortaleza, que ele fica no Papitu. E custa R$30, você tem direito a pipoca, água ou refri, e aí o filme que vai ser exibido dessa vez, nesse projeto, vai ser O Extraordinário. Ele estava uns dias aí no cinema, com a Julia Roberts, e o palestrante, depois do filme, vai ser o Tom Trajano. Então, caso alguém ainda queira comprar, tem lá na recepção, o Hugo vai estar lá vendendo os ingressos. É isso. Gente, só a proposta da semana, a gente sempre divulga aqui que nós temos muitas teorias, tem palestras, tem doutrinas, tem livros, tem escolas filosóficas,
Mas o grande desafio é a gente colocar em prática, não é verdade? É a prática. É como é que a gente consegue converter esse conhecimento, a informação, em transformação interna. Esse é que é o desafio, eu chamo a todos nós. E o Paz e Bem sempre, ao final das reuniões, diante do tema, a gente propõe algo. E para essa semana, acredito que essa chave é importante, a conquista, a construção da humildade. E nós vamos propor o seguinte desafio. Nós tentarmos identificar as situações onde nós somos convocados a experimentar a humildade. Quer seja, por exemplo, quando, por exemplo, você tem alguém da sua convivência que você diz que é o seu professor de humildade? É aquela pessoa que lhe provoca, que às vezes quer lhe humilhar, às vezes quer exercer o autoritarismo, e você sente toda aquela vontade de reagir, de brigar, de bater. Aí você respira fundo, lembra da palestra da massinha. Tem ou não? Viu as pessoas se cutucando. Né? São situações, por exemplo, você vai no trânsito, né, e alguém lhe corta de uma vez. Será que essa não é uma situação para a gente evocar a humildade, respirar fundo e entender que aquela pessoa está nos convidando a ver a dificuldade que aquela pessoa tem em não respeitar os limites do outro? Então, durante essa semana, de hoje até a próxima quinta-feira, o convite é que nós possamos identificar situações onde a gente se vê, muitas vezes, se acha até com o direito de gritar, de bater, de reagir, e por um compromisso maior, a gente identifica que tem essa força, essa agressividade, e a gente renuncia em nome de um propósito maior. Eu quero convidar vocês para que nós possamos experimentar algo diferente daquilo que esse instinto que vem lá de dentro, tá? Que tem a sua força mesmo, tem o seu lugar, mas que a gente escolhe fazer diferente. Vamos tentar viver esse laboratório no nosso dia a dia durante essa semana. Tá ok, gente? Não porque eu estou falando, mas você experimenta. Se você quiser chutar o balde, botar a sua agressividade para fora, pela lei do karma, de causa e efeito, tudo tem consequência, né? Mas se você quiser experimentar, tá? Essa coisa da humildade, de você construir internamente, de encontrar uma outra forma de reação, veja como é que você se sente. Tá bom? Vamos encerrar a nossa reunião. Nós teremos depois o passe na cabine. Seremos 7 passistas. Se você pegou a fichinha, aguarde. Se não pegou ainda, pega depois da prece. A nossa querida irmã Teté vai fazer a prece de encerramento, e incluindo o passe astral. Então, vamos diminuir a luminosidade do ambiente. Respire lenta e profundamente. Experimente com a coluna ereta. Fazer uma respiração profunda, lenta, gentil. Foque a sua atenção no ar que entra e sai de suas narinas. Respire. E agora, juntos, nos permitamos humildemente, esse é o convite, a nos deixarmos levar pelas palavras, os sentimentos, as intenções da nossa irmã que fará a prece nesse instante. Deus, suprema alegria, suprema inteligência, supremo bem, que possamos a cada momento descortinarmos os véus que nos separam de Ti, que nos separa dos nossos irmãos, que nos separa da natureza, que nos separa de nós mesmos. Deus, fonte criadora, Pai e Mãe, fonte da vida, que possamos reconhecer nesse instante a presença dos irmãos espirituais, jamais amadurecidos,
que generosamente doam o seu amor, a sua energia para cada um de nós aqui nesse ambiente, fora desse ambiente, trabalhando para que o nosso corpo físico receba as bênçãos necessárias para o vigor, para a recuperação da saúde física, também para as nossas emoções, que possamos sentir a presença meiga, amiga dos bons espíritos a emanarem fluidos que equilibram nossas emoções, abrem espaço muitas vezes para o riso, para a alegria, para a descontração, para a leveza. É a influência dos bons espíritos aqui presentes, serenando os nossos sentimentos, acalmando os nossos corações, colocando entre um pensamento e outro a quietude, o silêncio, onde podemos sentir Deus, ouvir a Deus. Muito obrigada pela presença amiga dessa equipe franciscana, encarnada e desencarnada, que nos alimenta, que nos ajuda a nos reconectarmos com a fonte, para que possamos realmente sustentar a luz dentro de nós. Queremos pedir por nossa cidade nesse instante. Queremos pedir para que essa energia tão bonita, tão amorosa, se espalhe por toda essa cidade, por todo esse estado, pela nossa família, pelo nosso país, por todo esse planeta, por toda essa galáxia, que possamos verdadeiramente dar e receber amor. Que assim seja. Não levante de uma vez, se dê conta de como você se sente nesse instante, a qualidade dos sentimentos, das emoções. A todos uma feliz semana de compromisso com a paz, fazendo bem. Muita gratidão. Vai se bem.